Hoje eu vou falar para vocês sobre crenças e como essas crenças podem limitar a nossa vida. Quantas oportunidades a gente perde por uma crença? O que é uma crença? Um pensamento reforçado. Quantas vezes a gente acha que uma situação é de um jeito e a gente vai lá, experimenta e vê que é totalmente diferente? Olá, eu sou Raquel Coelho e esse é o nosso canal sobre desenvolvimento, sobre constelação familiar, terapia sistêmica, mentoria sistêmica. E é muito interessante a gente avaliar, a gente começar a refletir de verdade. Dentro dos meus grupos de constelação familiar, muitas pessoas me dão esse feedback. Aquela achei que era uma coisa e é outra. Dentro das minhas sessões individuais, dentro do meu trabalho de terapia, achei que era isso e se tornou isso. Precisa sempre ser direcionado àquilo que a pessoa precisa. E muitas vezes as pessoas precisam quebrar as próprias crenças. Começar a se abrir para ver diferente uma situação que tem limitado. A gente tem crenças com relação ao dinheiro, com relação aos nossos negócios, à nossa profissão. Hoje, especificamente, eu atendi um cliente e foi muito rica a nossa conversa, muito rica a nossa sessão. Por quê? Porque ele me trouxe uma visão muito interessante. Ele falou comigo assim: Raquel, eu achei que precisava ser fácil. E agora eu compreendo que, na realidade, fácil ou difícil precisa ser um ponto de vista meu. Eu preciso ver a situação como possível, como algo que eu dou conta. Eu preciso enxergar situações como desafios e não como se são fáceis. A gente cria uma história na cabeça da gente que precisa ser fácil. A gente quer um salvador nos apoiando, nos dando recursos, né? A gente quer que a vida olhe pra gente e fale assim: ó, eu vou te ajudar. Ó, eu já entendi o que você quer. Vem cá que eu vou te dar. E não é assim. A gente precisa começar a entender que todos os desafios desenvolvem os nossos músculos mentais, desenvolve a nossa inteligência, desenvolve a nossa emoção. E uma das questões que eu levantei com esse cliente é o seguinte: 95% da nossa vida é inconsciente e a nossa vida é muito mais subjetiva do que a gente imagina. Ela é muito mais o que a gente não dá conta de apalpar, de pegar, do que a gente imagina. Numa empresa, o que mais importa são pessoas, mas as relações são subjetivas e eu preciso aprender a lidar com isso. A forma das pessoas verem, a energia, a postura, o comportamento é subjetivo. E é com isso que eu preciso aprender a lidar todos os dias da minha vida. É com isso que eu preciso me deparar e me desenvolver todos os dias da minha vida. A gente precisa começar a compreender o que é a vida. A vida, ela é muito mais do que o meu olho consegue enxergar, do que o meu ouvido consegue ouvir. Até porque o que o meu olho enxerga também é muitas vezes subjetivo. Luz, né? Eu não apalpo a luz, mas ela existe. Estou aqui falando com vocês e preciso da luz do sol, da luz desse equipamento que está aqui comigo. A minha fala com vocês, a fala que vai chegar a muitas pessoas que eu desconheço, né, que ainda não conheço, que ainda não tenho uma intimidade, que ainda não tenho um relacionamento, isso tudo é subjetividade. E a gente, às vezes, fica tentando entender aquilo que não é para a gente entender. A gente fica tentando apalpar aquilo que não é palpável, mas que existe. Nós precisamos cuidar, no fundo, do tipo de pensamento que a gente desenvolveu ao longo da vida, que não é palpável, mas que está se materializando o tempo inteiro através das nossas ações, das nossas falas, das nossas atitudes, do nosso gesto, através das nossas emoções principalmente. Eu preciso cuidar da minha fala, que vem desse pensamento, eu preciso cuidar desse sentimento que está interligado com a fala e com o pensamento e que muitas vezes eu nem identifico. Uma emoção vivida na infância, uma emoção vivida lá na minha adolescência, com certeza está sendo, nesse momento, vista por alguém e eu mesma não estou vendo. Um gesto,
um jeito de falar, uma agressividade que às vezes no tom de voz ou um tom de voz mais baixinho. Eu aprendi isso em algum lugar, registrei isso e faço. Mas no final das contas, quem sou eu? Quem sou eu? Sou a pessoa que eu me torno todos os dias identificando esses pontos e vendo os que eu escolho levar para a minha vida e os que eu não preciso mais, os que eu quero e os que eu já não quero mais. Eu sou a pessoa que foca no que quer ou no que não quer. Quantas vezes a gente está focado, está direcionado àquilo que a gente não quer? Inclusive, esse cliente usou essa fala: eu não quero mais isso, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais fazer dessa e dessa forma. Mas o que eu quero, então? O que é importante, então, a partir de agora, que eu faça para a minha vida? Como posso desenvolver a minha vida para o melhor? Como eu posso querer o melhor, querer que seja fácil, inclusive é um direito meu. Mas se eu não facilito, se eu não vejo fácil nas coisas, se eu não uso fácil no dia a dia, eu complico, eu misturo as coisas, eu emaranho, como a gente fala na constelação familiar, eu me limito, eu tenho crenças que eu acho que são valores, e são um dos maiores problemas que eu tenho hoje dentro de consultório. Achar que aquela crença é um valor. Eu não acredito que eu possa, por exemplo, frequentar a casa de uma pessoa porque ela é assim, assim, assado e eu já venho de um pré-julgamento. Mas às vezes é nesse movimento de me abrir para esse contato que eu vou aprender o que eu mais preciso aprender na vida. É nesse movimento que eu vou acessar algo em mim que essa pessoa pode trazer, o que esse ambiente pode trazer. Eu preciso continuar fazendo as minhas orações, né, me protegendo, mas eu não posso me limitar em algumas ações porque eu acho alguma coisa, porque eu não fui lá e experimentei. Uma outra coisa muito séria é ouvir as coisas, só ouvir por ouvir e não refletir sobre aquilo. Fulano falou que é isso para mim, que as coisas são assim, mas eu fui lá e experimentei? Não. Qual é a minha percepção? Pode ser diferente de fulano. Isso tudo vai me fechando num casulo, me fechando em limites financeiros, profissionais, emocionais, físicos, inclusive. Nós precisamos dar um passo diferente todos os dias. Todos os dias fazer algo diferente. Todos os dias buscar pensamentos diferentes, falas diferentes, atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Tudo na vida, ou quase tudo, é subjetivo. Palpável realmente são poucas coisas. Se a gente parar para pensar como uma doença surge, como uma pessoa tem um ataque cardíaco, como que o alimento é processado, a gente sabe, mas a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo desse processo. A gente sabe muita coisa e tem muita coisa legal, tem muita coisa importante, mas tem muita coisa nas entrelinhas que fazem parte desse mistério grandioso que é a vida e que a gente precisa dar passos pequenininhos às vezes para acessar. Precisa abrir a mente e o coração. Precisa se cuidar, sim, cuidar da sua energia. Mas precisa começar a ver que os nossos olhos ainda não estão vendo. É muito importante esse movimento. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente tem muito conteúdo para compartilhar. Você curte e compartilha, porque é de extremo valor para a gente e equilibra a nossa vida. E eu conto com você para expandir todas essas percepções. Até nosso próximo vídeo.